Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, no último vídeo eu disse que se o Bolsonaro não ganhasse o primeiro turno, isso seria fraude, né? Então ele não ganhou, né? Então a fraude tá aí, tá comprovada, né? E aí por causa das eleições eu tava assistindo televisão, tá? Uma coisa que eu nunca faço, tá? Por quê? Porque se você assiste televisão hoje em dia, né, você tem 50 anos, tá? Você tá velho, tá? Pô, com tanta coisa para assistir, com Netflix, com YouTube, né? E tantas outras coisas aí, né? Só quem tem no mínimo 50 anos para assistir, né? Então eu nunca assisto. Quando eu assisto, eu só vejo coisa errada, né? Então, vamos ver aqui o que falaram no Fantástico ontem. Legislação é muito oportuna para o momento atual. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou que os casos de fake news serão investigados com rigor. Os autores poderão responder por crimes como falsidade ideológica, calúnia e difamação. Esta apuração de veiculação de informações falsas será investigada e adequadamente punida a pedido do Ministério Público. Porque isto não pode, não é correto, não é cívico, é importante que cada um de nós, contribuamos para construir no país uma sociedade baseada na lealdade, na verdade, no comportamento correto e que ninguém contribua para influir negativamente na posição de outro eleitor. Isso será devidamente apurado pelos promotores eleitorais, pelos promotores públicos, pelos procuradores da República. O TSE ainda... Ou seja, né, gente, o que tá acontecendo aí, né? Que a Globo é feita para enganar o povo, isso a gente sabe, né? Que eles são um braço do governo, né? A televisão é um braço do governo, né? Feito para enganar o povo, né? Então agora a nossa liberdade de expressão, ela chama fake news. Olha que nome bonito, né? Então a gente tá vendo, né? A gente tá vendo na nossa frente a fraude, né? Mas a gente não pode falar que teve fraude, porque é fake news. E você vai ser punido, né? Então você está vendo o crime acontecer diante dos seus olhos e você não pode falar, tá? Depois o pessoal fica aí chorando, né? Da época do regime militar, porque era ditadura, porque não podia falar do governo. E isso aí é o quê? Isso aí não é ditadura, tá? O pessoal que mora em favela, né, é um pessoal muito sofrido, porque além, né, da pessoa ter já todos os problemas que ela tem na vida, né, ela tem um problema a mais, que ela tem ali o governo do Brasil e o governo do traficante, né? Então ela vê o traficante cometendo crimes, né, e ele não pode falar nada, ele tem que ficar quieto, né, senão ele é punido, né? Todo mundo sabe que é assim, né? E o nosso governo está fazendo a mesma coisa com a gente. A gente tem que ver o crime e não pode falar que teve crime, né? Não pode falar que teve fraude nas urnas, tá? Senão você é punido. Isso é ditadura, gente. A gente já está vivendo uma ditadura, né? É uma ditadura tudo educadinha, né? Ah, nós vamos punir, né? Tudo falando educadinho, tudo falando mansinho, mas é ditadura, tá? Bom, vamos continuar vendo aí, né? Ainda não tem um levantamento sobre a difusão de fake news hoje. A presidente Rosa Weber garante que não houve fraude e reafirma que o sistema eleitoral é 100% seguro. Essas notícias falsas de que estamos tendo notícia, elas se dirigem contra a credibilidade da justiça eleitoral. Consequentemente, elas se voltam contra a democracia e contra as instituições. Temos que identificar quem as está propagando com a maior celeridade possível. Com a maior celeridade possível, né?
A outra lá também engasgou para falar, né? Vamos mudar aqui para o outro, né? Mas o que você vê aí, né? Esse pessoal aí, né? Batendo na tecla que a urna é segura, que a urna é segura, que o processo é seguro, tá? E não é. Como eu disse, quando foi começar isso aí, eu tinha só 16 anos, eu já programava há 2 anos, né? E aí eu falei para minha professora, acho que ela era professora de história minha, né? Falei para ela, professora, eu sou contra a urna eletrônica, né? E não se falava nisso, ninguém falava isso, né? E ela falava, por quê? Eu falei, porque se eu sou programador, eu faço quem eu quiser ganhar a eleição, né? Aí a mulher se transformou, virou um bicho, falou um monte pra mim. Só que ela não entende nada de programação, né? Essas duas mulheres aí que estavam falando aí, uma é a Rosa Weber, né? Weber, não sei como é que fala o nome dela, e a outra lá também, esqueci o nome dela. O que elas entendem de programação para falar que o sistema é seguro? O sistema não é seguro, coisa nenhuma. Vamos ver agora. Então, na época eu tinha 16 anos, né? Era só um menino, eu já sabia que não era seguro, né? Será que eu não falei isso porque eu tinha 16 anos, eu não sabia do que eu estava falando? Eu só programava aos 2 anos? Bom, agora já tenho 37, já tenho mais de 10 anos de experiência com programação. Faço programas dos mais complexos para a indústria, né? Programas ERP, MRP, né? A minha opinião não mudou nada, tá? Eu vi também um vídeo hoje de uma menina também, pelo jeito ela tem menos de 18 anos, né? Acho que o canal dela chama Politicamente Brenda. Vou ver se eu acho o vídeo, vou colocar aqui na descrição se eu achar, tá? Ela também falando, uma menina falando que não é seguro, tá? Não sabe. Agora veja esse professor aqui, né? Até anotei o nome dele aqui, é o Pedro Dourado de Rezende, tá? Ele é professor de Ciências da Computação da UNB, quer dizer, uma pessoa que sabe do que está falando, tá? Não é igual aquelas duas lá, Rosa Weber, sei lá, e a outra lá, que não sabe nada, né? Olha o que o profissional, né? O profissional está falando da segurança das urnas. Vamos ver? Submetido a um teste nesse momento e ele vai ficar quietinho. Não vai fazer a trapaça. Entender isso como um teste de segurança é tentar enganar o eleitor que tem alguma capacidade de raciocínio. E isso é uma afronta do ponto de vista técnico, continuar insistindo que o teste de votação paralela continua sendo um mecanismo de auditoria. Bom, e você viu o que ele falou aí, né? Isso que eu achei engraçado ele falar isso, né? Que é uma afronta do ponto de vista técnico. Por quê? É chamar o técnico de idiota, né? Falar que tem segurança nas urnas, no processo, né? É chamar a pessoa que estudou, que entende do assunto, que nem professor de ciências da computação, né? De idiota. É uma afronta ao técnico, né? Não tem segurança porcaria nenhuma, tá? Pode ser fraudado de inúmeras formas. E ontem nós vimos com os nossos olhos essa fraude, tá? Diante dos nossos olhos, a gente já vai ver aqui. Eu vou colocar aqui uma coisa que o Lilo Vlog, não sei como é que ele chama, né? Mas pelo menos o canal dele chama Lilo Vlog. O que ele falou aqui é um canal bem conhecido. Vamos lá. Quando eu comecei a assistir na Globo a apuração, estava 50% apurado das urnas. E Bolsonaro já tinha 49%. Nesses números, o Nordeste estava bem à frente na apuração. Eu não lembro bem o número, talvez 60%. E o Sudeste estava 0%. Pensei comigo, se Bolsonaro está 49%, se o Sudeste está apurado, quando se apurar o Sudeste, que vai ter um apoio massivo ao Bolsonaro, Bolsonaro passará dos 50% e será primeiro turno. Fiquei extremamente empolgado. Bom, só uma pausa aí para comentar, né? Eu pensei exatamente a mesma coisa que ele pensou. E as pessoas que estavam assistindo televisão comigo falaram exatamente a mesma coisa, né? E as pessoas que eu encontrei no meio do dia hoje
também perceberam isso aí, todo mundo ficou contente, falando, nossa, agora vai ser primeiro turno, né? Só que, misteriosamente, a apuração do Sudeste foi bem mais rápido, passou a do Nordeste, e Bolsonaro, incrivelmente, apesar de todo o apoio do Sudeste, foi cada vez diminuindo, 49, 48, 47, 46. A explicação ninguém sabe. O TSE, os ministros, perseguem você. Se você compartilhar um vídeo de alguém aí digitando 1 e aparecendo o número 3 automático, vou falar que é montagem, vou falar que você está espalhando fake news. Se você falar que as urnas são fraudáveis, você está espalhando fake news. Bom, Então você veja aí, né, que isso que ele falou, eu percebi e todo mundo percebeu. As pessoas hoje no meio do dia estavam falando isso. Como é que isso é possível? O Bolsonaro estava com 48%, 60% das urnas apuradas, né? E faltava o Sudeste. Falei, meu, é primeiro turno, né? E foi apurando, chegou 70%. O Bolsonaro no 48, né? De 60 para 70, não saiu do 48. Agora que chegou no 48, parou, tá? Depois de 70 a 80, aí caiu para 47. O que tá acontecendo, né? Nos estados onde mais tem gente votando no Bolsonaro, né? Então a gente viu com nossos olhos a fraude. E não pode falar que teve fraude? Que é isso? A gente mora agora, o Brasil inteiro é uma favela agora, com traficante, que eu vejo, a gente vê o traficante cometendo crime e tem que ficar quieto, é isso? Né? Pô, isso sim é ditadura, gente. Meu Deus do céu. Fizeram na nossa frente, tá? E eu vou explicar para vocês o que eles fizeram. Existem 1001 maneiras de fraudar as urnas eletrônicas, tá? Pode ser de muito jeito. Eu que sou programador, eu consigo imaginar um monte de jeito, tá? E o jeito mais eficiente, talvez não o melhor, tá? Talvez não o melhor porque dá para você provar que teve fraude, tá? Então, talvez não o melhor, mas o mais eficiente é você mexer lá no final, tá? Lá na máquina, no servidor, onde vão ficar os resultados das eleições, tá? O que você faz, né? Você coloca um programa nesse computador servidor aí que vai receber as informações de todas as outras urnas, né? Todas as informações das urnas chegam nesse computador servidor, né? Ali você coloca um programa e esse programa vai fazer a manipulação, tá? E isso a gente viu acontecer ao vivo, tá? Muito provavelmente o programa que eles colocaram ali no servidor estava programado para não deixar o Bolsonaro passar de 48, né? É por isso que 60% das urnas apuradas, o Bolsonaro não saía do 48, ele travou no 48, né? Aí aumentou, não saía do 48, aumentou, diminuiu para 47, né? Então, assim, ficou muito evidente, todo mundo percebeu. Até quem não entende nada de programação percebeu. O que está acontecendo, tem coisa errada, né? E a gente não pode falar que teve fraude? A gente viu a fraude, tá? Agora, olha só, tá? Esse vídeo aqui da Joyce Hasselman, né? Que, inclusive, ela foi eleita, né? Votei nela também. Olha só esse vídeo aqui que um hacker está falando que ele ele sabe como que funciona, né? Essas questões aí de mexer na urna, tá? Olha só o que ele está falando aqui, ó. Estão brincando aí com a gente, né? Esse tipo de mexida dentro do servidor, né, para que se faça esse tipo de fraude, tem que ser feito muito próximo da eleição. Não é algo que você faz com um tempo muito anterior, né? Você tem que fazer, assim, na véspera, muito próximo, porque senão fica exposto, né? Se for fazer uma auditoria, alguma coisa,
Agora, a gente não sabe, a gente não pode afirmar que eles vão fazer agora, que vai ser feito primeiro turno, segundo turno, como que eles vão agir. Mas que a intenção existe, que eles são muito tranquilos quanto a isso. Então, eles fazem toda essa manipulação. Então, você viu aí o que ele está falando aí, né? Que a intenção existe, né? E que eles fazem, sim, essa manipulação no servidor, tá? Isso é difícil de fazer? Não é, né? Fazer um programa desse tipo não é. Você precisaria ter alguém lá dentro, né? Que tem acesso a esse servidor para colocar esse programa lá dentro, né? Um pouco antes da eleição. E aí tá feito, tá? Então, gente, vamos orar pelo nosso país. A gente tá sim numa ditadura, tá? Você vê o crime acontecendo diante dos seus olhos. Se você falar, você é punido ainda. Você não pode falar que teve o crime. Que é isso? Que é isso? É democracia isso aqui ou não é? Caramba! Então vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso país, né? Vamos pedir, né, para Deus coragem, né? Para a gente ter a coragem que os apóstolos tinham, né? Porque o que as autoridades falavam para os apóstolos naquela época? Não pregue o nome de Jesus, não pregue o nome de Jesus, né? E os apóstolos pregavam mesmo assim, e eles iam presos, né? Eles eram açoitados, né? Os açoites não é brincadeira, é coisa que a pessoa fica traumatizada pro resto da vida, né? Mas eles tinham essa coragem, gente. Então vamos pedir para Deus em oração para a gente ter essa coragem, sim, de ser igual aos apóstolos, né? Que falavam para eles não pregar o nome de Jesus, e eles continuavam pregando, continuavam falando no nome de Jesus, mesmo as autoridades proibindo eles, né? Então as autoridades aqui estão proibindo a gente de falar do crime, né? Você está vendo o crime, não pode falar. Que é isso? Então vamos orar, gente, para pedir para Deus, para a gente não se acovardar, para a gente falar o que está acontecendo, né? Teve gente falando aqui, nordestino, né? Eu até gravei aqui para mostrar para vocês, falando que o Nordeste votou sim no Bolsonaro, tá? Então, ó, veja só, né, esse rapaz aqui falando, né, ó, sou nordestino, eu, minha família e meus amigos votamos em Bolsonaro. A massa estava junto a Jair, mas muitas urnas foram fraudadas, então, gente, não nos culpem. É isso que o PT quer, colocar vocês contra nós. Isso foi uma fraude para dizer que o povo nordestino é Lula ladrão. Isso é mentira, pois aqui estamos loucos para nos livrar do PT. Acreditem, somos maioria Bolsonaro, pois ouço isso da boca do povo, né? É o que eu vejo também aqui na minha cidade, aqui no meu estado, o pessoal fala que só vai votar no Bolsonaro, né? A gente viu também aquele áudio da Luana Piovani que vazou, né? Ela falando que ela estava lá na Bahia, né? E ela estava assustada, né? Porque o pessoal lá só fala que vai votar no Bolsonaro. É só Bolsonaro, né? E agora chega e me acontece uma coisa tão clara dessa. Bolsonaro chega no 48 com 60% das urnas não apuradas. Ele trava no 48. O Sudeste ainda não estava apurado, que é onde a gente sabe que tem mais voto para o Bolsonaro. E ele não subiu. Muito pelo contrário, caiu, né? Apurava de 60% foi para 71%, 71% foi para 80% e nada do Bolsonaro sair daquele 48%. Não dá, né, gente? Né? Não dá para engolir isso aí, né? E as autoridades vêm falar ainda que se a gente falar, né, que teve fraude, ainda vai ser punido, né? Que é isso, né? Que é isso? Então vamos orar, gente, vamos orar para que dê tudo certo aí no segundo turno,
No segundo turno, o Bolsonaro é para arrebentar, é para chegar nos 60%. Né? Então é isso aí, gente. Vamos orar pelo nosso país, gente. Vamos orar pela nossa nação. Letra Ot, tchau.